Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor não tem nos desamparado. Em meio a tantas coisas que vem acontecendo no mundo, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem guardado aqueles que lhe invocam, o Senhor tem guardado aqueles que lhe buscam. Queridos, eu quero na manhã desse dia estar compartilhando com você uma meditação aqui na palavra de Deus. Sabemos que estamos aí iniciando aí a quarta-feira. E essa quarta-feira aí, ela é reconhecida no calendário católico aí como a quarta-feira de cinza. Depois aí desse período que nós tivemos aí do carnaval. Então todos os anos, né, após o carnaval, a Igreja Católica ela entra num período de 40 dias, chamado de Quaresma. 40 dias em que eles se preparam para a Páscoa. E esse ano a Páscoa será exatamente no dia em que eu faço aniversário. Será no dia 31 de março. Então, após o Carnaval, eles entram num período de 40 dias, chamado Quaresma, onde eles se preparam para a Páscoa. E qual é a finalidade desses 40 dias? Segundo a Igreja Católica, a finalidade desses 40 dias é que o povo possa se arrepender. Que o povo possa se arrepender dos seus pecados, lembrar o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pecadores, né? E trazer essa comoção entre as pessoas. Só que todos nós sabemos que não é uma data, um calendário, que vai trazer comoção de arrependimento das pessoas. Não é por causa que quando chega a Semana Santa, o fato de não comer carne, comer peixe, que isso lhe faz uma pessoa mais justificada, uma pessoa mais perdoada, uma pessoa boa. Não é isso que faz. Então eu quero na manhã desse dia começar essa quarta-feira aí de cinza, popularmente aí, dizendo para você qual é a maneira certa que nós venhamos a nos arrepender sinceramente dos nossos pecados. Como já disse, não é uma data fixa em um calendário que vai trazer arrependimento e perdão de pecados. Não é. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz aqui, querido, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 19, diz assim: portanto, arrependam-se e se converta, para que sejam perdoados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então, queridos, nós vamos ver que aqui o apóstolo Pedro, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que assim que desce o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo e Pedro vai para a rua e na sua primeira pregação, assim que ele é cheio do Espírito Santo, cerca de 3.000 almas se convertem a Jesus. E qual era a mensagem de Pedro? A mensagem de Pedro não era receba a chave de carro, receba a chave de porta de mansão, receba conta gorda bancária aí na sua conta. A mensagem de Pedro era arrependam-se. Se convertam-se dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. Se converta dos seus maus caminhos.
Então essa foi a primeira mensagem do apóstolo Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo. É interessante, querido, que quando João Batista pregava no deserto, é interessante, queridos, que as pessoas que procuravam ele no deserto, a sua igreja, o seu púlpito, o seu local de pregação, não era num templo. João Batista pregava no deserto. A sua morada era no deserto. Então ele não ia até as pessoas que vinham até ele ouvir a mensagem de Deus. E ele não tinha uma mensagem para poder confortar o coração. A mensagem de João Batista era: arrependam-se dos seus pecados, porque já é chegado o reino de Deus. Se converta dos seus maus caminhos. E ele dizia: raça de víboras. Olha só, querido, que palavra dura. Mas as pessoas não iam embora. As pessoas ficavam porque viam naquela palavra que verdadeiramente era Deus falando através da boca daquele homem. Quando o Senhor Jesus veio, a Bíblia diz que o próprio João Batista batiza o Senhor Jesus. E João tem a visão de que verdadeiramente aquele homem que ele estava batizando ali era aquele que ele estava preparando o caminho, ou seja, era o próprio Senhor Jesus. Porque João dizia o seguinte: eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando João desce Jesus nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que ele ali vê que aquele homem que ele está batizando, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido que iria salvar os homens dos seus pecados. Jesus, quando começa o seu ministério, a sua mensagem também era a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer para você aqui nessa manhã, eu não estou aqui atacando ninguém, a religião de ninguém, apenas mencionei aqui algo histórico, mas eu quero dizer para você, querido, que não é uma data fixa num cartaz, num calendário, que vai fazer nós nos arrependermos dos nossos pecados. Não é o homem com as suas palavras que farão a gente se arrepender dos nossos pecados. Não é os homens com as suas palavras, com seus rituais, que vai nos fazer nós nos arrependermos do nosso pecado. Só Deus pode, através do seu Espírito, convencer o homem do seu pecado. Olha o que a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo 16, versículo de número 8 e versículo de número 9, que diz assim: quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá, ou seja, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Então o Senhor Jesus está dizendo: quando o Espírito Santo ele vier, ele é que vai abrir os olhos das pessoas para que enxerguem a sua vida de podridão. Então, querido, nós vamos ver que não é uma data de quarta-feira santa, de quarta-feira de cinzas, que vai converter as pessoas dos seus maus caminhos. Não é porque é uma data como hoje que as pessoas vão se arrepender dos seus pecados negativamente. E isso de quarta-feira de cinza não é uma prática através da Igreja Católica, que é a origem dela. Essa origem é antiga. Ela é lá do Antigo Pacto, ela é lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver que as pessoas tinham por costume, quando morria alguém, de colocarem roupas de saco, que normalmente eram feitas com peles de cabra, peles grossas, que causava muito incômodo, muito calor.
e eles sentavam em cinzas e pegavam com as suas mãos cinzas e jogavam sobre sua cabeça como representação do seu luto, né? Eu estou lutado. Às vezes, quando alguém cometia algum tipo de pecado, isso foi muito comum, primeiramente, sobre quando alguém morria, em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de número 2, versículo de número 31, a Bíblia diz que Davi lamentou a morte de Abne, o comandante do seu exército, do exército de Saul. Então ele fez essa prática. Ele rasgou as suas vestes e lançou cinza sobre a sua cabeça. Em Gênesis capítulo 37, versículo 34, nós vamos ver que quando Jacó fica sabendo que o seu filho José estava morto, ele, como uma forma de luto, o que ele faz? Ele rasga suas vestes e lança cinza sobre a sua cabeça. Então a cinza normalmente no Antigo Testamento era usada para uma pessoa que perdia alguém, estava em luto, ou então estava em miséria, pedindo perdão pelos seus pecados. Nós vamos ver no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver que o seu tio, por nome Mordecai, ou Mardoqueu, ele, quando ouve o decreto do rei, chamado Xerxes, que todos os judeus deveriam ser mortos, o que ele faz? Ele vai entrar em luto, ele vai rasgar suas vestes, vai colocar uma roupa de saco e vai jogar cinza sobre sua cabeça. Então nós vamos ver, querido, que isso é uma prática antiga. Até no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, quando Deus anuncia para Jonas, vai até uma cidade chamada Nínive. Desculpa, querido, tá tendo um pouquinho de dificuldade na fala, é porque eu estou com congestão nasal muito forte, o nariz está muito entupido. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, estou gravando essa mensagem, eu estou respirando pela boca. Então, por isso que vocês estão vendo um pouquinho, às vezes, de embolação na palavra, estou tropecando na palavra, mas é porque eu estou ao mesmo tempo falando e estou ao mesmo tempo respirando, porque o nariz não estou conseguindo respirar. Então, queridos, nós vamos ver que Deus anuncia para o profeta Jonas que eles vá até uma cidade chamada Nínive e anuncie para aquele povo que eles irão morrer, que Deus vai destruir a cidade deles. E a Bíblia diz que aquele povo, quando ouve aquela mensagem, eles vão se arrepender dos seus pecados sinceramente, vão chorar, vão lamentar e vão colocar cinza sobre sua cabeça como sinal de arrependimento e de entender o quanto eles são desgraçados. Então, querido, nós vamos ver também outras passagens, como no livro de Isaías 37:1, sobre o rei Ezequias, que também colocou roupa de saco, cinza sobre suas cabeças. Nós vamos ver no primeiro livro de Reis, 1 Reis 21:27, o rei Acabe. Nós vamos ver Daniel 9:3. E nós vamos ver também Apocalipse, lá no final, já no Novo Testamento, 11:3, que fala que também as duas testemunhas do Apocalipse também fariam a mesma coisa, dariam de roupa de saco. Então, querido, nós vamos perceber que isso já é uma prática muito antiga, tá? Isso aqui era para um determinado povo, para aquela época. Isso não tem mais utilidade para nós hoje. Não é, como eu já disse, não é uma data num calendário que vai fazer as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Todos os anos são as mesmas coisas. E todos os anos as pessoas estão na mesma prática e acredita que por um dia que está lá no calendário, chamado Quarta-feira de Cinza, ali todos os seus pecados estão sendo perdoados, né? Ali estão sendo purificados do seu mal, ali estão sendo perdoados. Não funciona dessa maneira. Como eu li, se não houver verdadeiramente um arrependimento, se não houver verdadeiramente uma mudança de vida, não tem efeito nenhum. Uma coisa é se arrepender, outra coisa pode ser quando alguém quando a pessoa está com remorso. O remorso é o que? A pessoa sabe a besteira que fez, a pessoa sabe o erro que fez, pesa na mente, mas aquilo dali para ela, daqui a pouco ela vai fazendo de novo, quando se vê, já não tem mais nem remorso, quanto menos arrependimento.
Então assim nós vemos que a única maneira de haver uma mudança eficaz em nossas vidas não é uma quarta-feira de cinza, querido, mas é um arrependimento de coração. É uma mudança de vida, é se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu estou perdido, Senhor, eu estou em cinza, eu estou em miséria, preciso do teu perdão, preciso da tua salvação. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 34, versículo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não é, querido, 4 dias de carnaval que vai resolver os seus problemas. Não é encher a cara, se drogar, se prostituir que vai lhe trazer a paz e a felicidade. Tem pessoas que dizem assim: eu vou pra balada, eu vou pro carnaval, porque eu vou esquecer um pouco dos meus problemas. Você vai encher tua cara, vai pular, vai dançar, e quando você voltar, o teu problema vai estar lá te esperando novamente. A única maneira, querido, de uma vida realmente mudada é se o nosso coração ele for quebrantado pelo Espírito de Deus. Como nós lemos em João capítulo 16, 8 e 9, que quando o Espírito de Deus viesse, ele convenceria-nos do nosso pecado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus já está sobre nós. Mas para que ele possa agir em nosso coração, é nós que devemos abrir a porta do nosso coração para que ele faça morada. Livro de Salmos 147, versículo 3 diz: só ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu vou pra balada, eu vou dançar, eu vou entrar no bloquinho lá, vou festejar, cheio de problemas pessoais, cheio de problema na sua família, cheio de problema com ele mesmo, achando que assim vai resolver. Mas é somente colocar um pano sobre o ferimento. É somente esconder o ferimento. Mas já perceberam, quando você abafa o ferimento, quando você tira o pano de novo, ele está pior do que antes. A única maneira, como nós lemos aqui em Salmo 147, versículo 3, que só Deus pode curar o coração quebrantado, e ele cuida de nossas feridas. É Deus que cuida de nossas feridas, meus amados irmãos. Não é um copo de cerveja, não é um copo de uísque que vai trazer paz, não é um copo de uísque que vai resolver os seus problemas. As pessoas pulam, festejam porque estão bebendo, se drogando, mas isso não vai lhe trazer a paz e alegria que só em Deus há. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espíritos quebrantados. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Quando nós deixamos o Espírito Santo, querido, entrar em nossa vida, quando nós abrimos as portas, nós abrimos nossas portas do nosso coração para tantas pessoas que nos ferem, tantas pessoas que nos traem. E quem realmente quer cuidar de nós, quer cuidar das nossas feridas, a gente fecha o coração, a gente é resistente. Mas quando a gente abre o nosso coração para Ele, aleluia, quando a gente abre o nosso coração para Ele e declara para Ele: Espírito Santo, eu estou perdido, eu estou desgraçavelmente perdido, não tenho condições nenhuma, não tenho nada para te oferecer, estou perdido, amo a vida errada, amo o pecado, eu estou perdido, Espírito Santo. Queridos, Deus não espera de você algo grandioso. O que Deus pede para cada um de nós é: abra o seu coração, abra a sua vida para que eu possa entrar. Porque se você abrir o teu coração, abrir a sua vida, eu entrarei nela e farei mudança. Isaías capítulo 57, versículo 15:
Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha que maravilha, querido. Esse Deus é tão grandioso. Esse Deus é tão maravilhoso, querido, que Ele é santo, Ele é eterno, Ele está acima de tudo. Todos os homens da terra, querendo ou não querendo, Ele é Deus. Ele é o grande construtor de tudo que existe. Na terra, no céu, em cima ou embaixo do mar, onde for Ele é. Ele diz, Ele está sentado acima dos mais altos. O seu lugar é santo. Nenhum homem é capaz de chegar até lá, se assim Ele não convidar, se assim Ele não permitir. Mas ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele diz, eu habito, aleluia, eu habito com aquele que tem um coração quebrantado. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele ouve, que Ele escuta quando você em suas fraquezas diz, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho capacidade alguma. Ele ouve você, querido, que está nesse momento aí, ó, em lágrimas, em choro, em pranto. Não faz aquilo que eu falei no início, não, tá? Não joga cinza sobre a sua cabeça, não, mas o que Deus ele procura é um coração quebrantado, querido. E Ele diz, eu estou do lado do fraco, do desesperado, do que está sem ânimo, e eu dou ânimo, eu fortaleço, eu dou ânimo, eu dou energia, eu levanto o que está caído. Ele está do nosso lado, querido. Ele ouve as nossas palavras, Ele ouve o nosso choro, Ele ouve o nosso lamento. Ele é Deus Todo-Poderoso que não abandona os seus. Aleluia, Deus, eu te glorifico, Senhor. Salmos 73, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você ouviu, querido? Pode as minhas forças fraquejarem, pode me faltar energia. Hoje a gente se orgulha porque a gente é jovem. Hoje a gente bate no peito achando que a gente é eterno, que a gente é jovem. Mas um dia, querido, você vai perceber que a vida é um sopro. Hoje você bebe, hoje você faz tudo que está à sua frente aí, te oferece, você faz. Mas um dia você olhará para trás e verá que tudo aquilo dali foi em vão. Não tem sentido nenhum. Tem tanta gente nesse momento no leito de hospital, querido, dizendo, Deus, eu quero só mais uma chance. E muitas das vezes não estão tendo essa chance. Tem muita gente que saiu da presença de Deus, disse, eu vou lá, mas quando acabar toda aquela bagunça eu volto. E não estão voltando. Então, querido, abre o teu coração. Chega dessa vida de ilusão. Chega dessa vida, querido, de aparência. Porque só em Jesus a verdadeira paz, só em Jesus a verdadeira salvação. Se você abrir o seu coração, você vai perceber que aquele copo de uísque que você bebe desce rasgando na sua garganta, ele traz as sensações de alegria. Nada se compara, querido,
a presença do Espírito Santo, aonde você vai poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque só em Cristo, querido, a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. E a felicidade não está ligada com o que você tem nesse momento, porque tudo que você tem é passageiro, acaba, as portas se fecham, a doença vem, o mal acontece, mas aqueles que confiam no Senhor, nele estão guardados. Então, querido, que você possa entender que não é uma quarta-feira de cinzas que vai fazer você ter um arrependimento verdadeiro. É só abrir o seu coração para o Senhor Jesus, porque aí verdadeiramente Ele vai transformar todo o seu ser. Amém? Queridos, vamos estar fazendo uma oração para estar fechando aqui essa mensagem desse dia. Muito obrigado a vocês que estão sempre comigo aí, ouvindo, compartilhando. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa manhã te agradecer. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estamos desfrutando, Senhor, do fôlego de vida que o Senhor tem colocado dentro de nós. Pai, eu quero na manhã desse dia só te agradecer. Te agradecer por cada ouvinte, por te agradecer por essa mensagem chegar ao máximo de pessoas. Senhor, eu não tenho ideia as pessoas que ouvirão essa mensagem, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor estará falando com essas pessoas e estará trabalhando em seu coração. Eu te agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, dos meus companheiros, pessoas que fazem parte da minha vida. Eu quero te louvar pela vida de cada um deles e te pedir, Senhor, abençoa, guarda-nos. Que o teu Espírito Santo não desista de nós. Precisamos de ti. Até nós que estamos, Senhor, na igreja, Senhor. O tempo, Senhor, muitas das vezes nos causa, Senhor, comodismo. Mas, Senhor, não é o tempo que salva. Não é o tempo dentro da igreja. Tem tanta gente, Senhor, dentro da igreja que está perdido. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo possa nos chacoalhar nessa manhã e nos fazer, Senhor, voltar para o caminho da verdade, voltar para o caminho, Senhor, do arrependimento, da conversão. Todos os dias precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, Senhor. Nossos pensamentos são maus, os nossos olhos são maus. A cada dia, Senhor, lutamos contra a carne. Lutamos, Senhor, contra as nossas vontades que são mais. E te pedimos, Senhor, nessa manhã que o teu Espírito Santo possa prevalecer em nossa vida. Não desista, Senhor, de nós. Não desista da nossa família. Não desista da nossa nação. Não desista do nosso mundo. Perdoa, Senhor, todos aqueles que falam blasfêmias contra ti. Perdoa, Senhor, aquele, Senhor, que está, Senhor, distante, se afastou do teu caminho, traz de volta. Só o teu Espírito Santo, Senhor, pode convencer de voltar. E essa pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, que ainda não se decidiu entregar sua vida para Jesus, que ela entregue o quanto antes. Que o teu Espírito Santo possa quebrar o coração dela, Senhor, e encontrar morada para tua presença. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus.